Senhor, nosso Deus e Pai, em nome santo do Senhor Jesus, mais uma vez, nessa quarta-feira, neste dia 12 de fevereiro de 2020, vos damos graças por estarmos sendo usados por Ti, pelo Seu Espírito Santo, que está nos alimentando com este alimento precioso, com estas revelações maravilhosas, com a vivificação da letra, com a direção que nos dá na Sua palavra, para que possamos, através da Igreja Global de Adoração a Deus, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz em todo o Brasil e em todos os países do mundo, em todos aqueles 50 países onde há uma maior perseguição da Igreja de Cristo, que constantemente listamos, sempre quando ministramos a Santa Ceia do Senhor. Senhor, muito obrigado por mais este dia, por mais estas revelações. Continue a nos usar, continue a nos guiar e nos encaminhar, pois sem Ti nada somos, nada podemos fazer, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. E hoje, amado irmão, uma boa tarde para todos, a paz de Cristo para todos, através da Igreja Global de Adoração a Deus. Hoje, o Espírito Santo de Deus nos faz revelações maravilhosas, nos manda vigiar antes de orar, nos mostra que o Espírito já está pronto. Por quê? Porque o Espírito veio de Deus para nós e certamente voltará para Deus. Nos mostra que ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, isso joga por terra toda e qualquer teoria de reencarnação. Hebreus capítulo 9, versículo 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas o que acontece então aqui no mundo? Porque se nós acreditamos que uma vez salvos para sempre, e aquela pessoa que está salva e transgride, ela paga de acordo com o que está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Nós falhamos, nós pecamos, nós já vimos que o único que esteve aqui neste mundo e que não cometeu pecados foi o Senhor Jesus, que nós somos passíveis de falhas, de erros, de pecado, mas não vai ser por isso que a pessoa, quando estiver salva, Deus é Deus onisciente, pregar perda de salvação é negar a onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, amados. Desde quando nós éramos espíritos, quando estávamos com Ele, até Ele sabe de tudo, irmãos. Tanto que Ele nos alerta em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo? Não, é o Espírito do homem. Ele está pronto, mas a carne é fraca. A propensão do homem é para o pecado. E se fosse salvação, fosse por esforço, ninguém se salvaria, amados. Porque o homem, ele peca por pensamentos também. O que Jesus disse para aquela pessoa? Se alguém cobiçar, olhar para uma pessoa cobiçando uma mulher, já está cometendo pecado. Portanto, irmãos, ninguém perde. A pessoa, quando está salva, a salvação não é assim, a pessoa está lá, aleluia, está salva, não. A salvação é uma coisa muito séria, ela tem que estar a fé. A salvação é um favor imerecido pela graça mediante a nossa fé. A fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, o que se não vê. A fé é crer sem ver, é crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Portanto, não são todas as pessoas que estão numa denominação, que estão lá louvando, aquilo ali, muitas das vezes é emoção, amados. Aquilo ali, muitas das vezes, é emoção, é o emocional da pessoa, a pessoa chora, a pessoa... Mas para a salvação tem que ser fé, tem que ter aquela fé inabalável. Portanto, nós já vimos em Gênesis, aí vamos ver o que acontece com o espírito do homem e com a carne.
do homem, porque em Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida, ou seja, o espírito de vida, e o homem foi feito alma vivente. Portanto, Deus, ele sopra o espírito de vida no homem, o fôlego da vida, ele forma o homem do pó da terra e sopra nas narinas do homem o espírito de vida, o fôlego da vida, e o homem passa a ser alma vivente. Aí o que acontece quando a pessoa morre? Ela vai para reencarnar? Vamos ver aqui o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, e o pó volte à terra como era, ou seja, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Portanto, amados, e aí, acrescido a isso, Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, então o pó vai estar lá na terra, vai morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não reencarna, não, amados. Isso daqui joga por terra toda e qualquer teoria de reencarnação, porque o homem vai, volta. Isso daqui está igual perda de salvação, ganha salvação, perda de salvação, ganha salvação. Não existe reencarnação. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, que o soprou o espírito de vida, o fôlego de vida no homem, quando formou o homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, Hebreus 9, 27, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, esse negócio de perda de salvação também não existe. O que nós temos que fazer? Vigiar antes de orar, inclusive, porque, na verdade, o espírito, o nosso espírito está pronto, porque foi dado por Deus e vai voltar para Deus, mas a carne é fraca. A carne pagará as consequências dos erros cometidos, dos pecados praticados, conforme está escrito em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, também ceifará. Portanto, que fique esta palavra edificadora, exortadora e reveladora nesta tarde, nesta quarta-feira, para a amada Igreja Global de Adoração a Deus, onde nós estamos formando o corpo de Cristo espiritual em todo o Brasil, juntamente com todas as pessoas que estão ligadas a nós, onde estamos ministrando a palavra de Deus viva e eficaz, esta revelação maravilhosa, este alimento que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus, alimentando as nossas mentes, os nossos corações e nos dando a oportunidade de, através deste alimento, destas revelações, alimentarem todas as almas que estão ligadas a nós, formando o corpo de Cristo espiritual, através da IGAD, da IGAD, a paz de Cristo para todos. Uma tarde de grandes bênçãos e o resto de semana muito abençoado, ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus.